Vamos apresentar nosso trabalho de programação. O nosso grupo sou eu, Luiz Rodolfo, Bruno Andrade, Juan Borges e Vitor Rolli. Aqui a gente vai introduzir o programa. A gente colocou todas as bibliotecas necessárias para execução. Incluímos a biblioteca me.h, stdlib.h e string.h, além da stdio. Em seguida a gente vai implementar todas as funções, procedimentos, criações de arquivo e depois vamos apresentar a int main detalhadamente. Bom, vou explicar aqui a função que calcula a média aritmética. Como vocês podem ver, ela é float, porque retorna um valor float, no caso. E os parâmetros dela são float vet, que são os elementos que o usuário entra, que pode ser elementos reais. E o int n representa o número de elementos que o usuário entrou. Aqui dentro a gente tem variáveis locais, que é o if, para controle do for. O float soma iniciado em 0. E a média, que é o valor final que a gente vai retornar para o usuário. Aqui a gente tem um for para realizar o somatório. O i vai de 0 até n, que é o número de termos do vetor, com incremento de i mais mais. Depois de realizada a soma, a média recebe a soma dividido pelo número de termos do vetor. Assim retornamos para o usuário o valor média em float. Bom, essa aqui é a função para calcular a média ponderada, em que o usuário vai entrar com os parâmetros float vet, float cot e int n, respectivamente o vetor de elementos, o vetor de pesos que vai ser solicitado na main, e n é o número de elementos que o usuário está trabalhando. Aqui a gente entra com a nossa variável de controle i para o nosso for, em que ele vai operar com uma variável ponderada, uma soma e um peso, todas em float, soma e peso começando em 0. No nosso for, a variável soma vai receber soma mais cada elemento do vetor multiplicado pelo seu peso. E a variável peso vai receber cada valor dos pesos. E no final, a nossa variável ponderada recebe a soma de todos os elementos multiplicado por cada peso, dividido pelo somatório de pesos, que retorna para a gente em float a média ponderada. Bom, agora a gente vai falar sobre a média geométrica. A média geométrica, ela representa a raiz enésima do produto dos elementos, em que o n representa a quantidade de elementos. Aqui, o usuário ele vai entrar com os elementos em um vetor, o vetor vet, que ele é real. E o n inteiro vai simbolizar a quantidade de elementos. Nós temos aqui as variáveis locais, o produto desses elementos vai começar com 1, vai inicializar com 1. Nós temos a variável da média geométrica e nós temos o x, que vai representar o expoente, e esse ponto 0 significa que vai devolver o valor em real. Aqui nós temos a função pool para demonstrar essa potência, que vai representar a raiz enésima do produto elevado a x. Bom, essa aqui agora é a média harmônica. Ela retorna um resultado em float. E os parâmetros dela são os elementos que o usuário entrar no vetor e o tamanho desse elemento. As variáveis locais é a média harmônica. E o den, que representa o denominador da operação que a gente está realizando. Esse denominador ele inicializa em 0. Aqui a gente tem o i para controlar o for. E o for ele faz o somatório no nosso denominador. O que vai ser esse somatório? O somatório é a soma de 1 sobre o elemento que o usuário entrou n vezes. Depois de calculado esse somatório no denominador, a gente joga ele aqui na média harmônica. É o número de elementos que o usuário entrou no vetor dividido pelo somatório calculado anteriormente. Assim a gente retorna um valor em float, aparentemente. Bom, essa é a função que calcula a mediana. Ela é em float, vocês vão entender por que daqui a pouco. Os parâmetros dela são o vetor dos elementos que o usuário entrou e o tamanho desse vetor em n. Dentro dela a gente tem as variáveis locais. Auxiliar, que é para a ordenação desse vetor. A soma par, que é para calcular a mediana mais para frente, e a própria mediana. O int x e o int y são para controlar esses dois fors que eu usei aqui. O primeiro for vai receber x e o segundo for vai receber, o y vai receber no caso x mais 1.
Ou seja, o x vai ser a posição sempre menor do que y. Aqui dentro, o que a gente faz? A gente vê se nessa primeira posição o valor é maior que o da segunda posição. Caso seja, auxiliar, que é uma variável que a gente criou, recebe o valor dessa menor posição. A posição menor recebe o valor da maior. E a posição maior recebe o auxiliar. Ou seja, a gente coloca o vetor inteiro em ordem crescente. Em seguida vem a segunda parte da função, que é a seguinte. Isso está verificando se a quantidade de elementos é um número ímpar. Se a quantidade de elementos for 1, a mediana vai ser o elemento guardado no único vetor. Se não, se for um número ímpar diferente de 1, a mediana é o elemento que está no meio desse vetor nosso. Se for um número par, o que acontece com a mediana? A mediana vai ser a soma dos dois vetores do meio, das duas posições do meio do nosso vetor. É isso que a gente está fazendo aqui. O y está pegando n dividido por 2, ou seja, está pegando um desses vetores e está armazenando o valor dele em soma par. Em seguida, a gente pega o n, que é a quantidade de elementos, e subtrai 2. Isso faz com que o nosso vetor fique com um tamanho menor. Dividindo por 2, a gente pega a outra posição que tem que ser somada para que a gente possa achar a mediana aqui. Em seguida, a gente retorna o valor mediano, que pode ser ou inteiro ou float. Bem, então, agora a gente vai falar da moda. Teoricamente, a moda é uma função bem simples, porque o que ela consiste? Ela pega um conjunto de elementos, vai selecionar aquele que tem maior repetição dentro desse intervalo e vai determinar esse elemento como a moda. Pode ser uma moda, duas, três, vai variando de acordo com o conjunto declarado. E a primeira diferença da moda começa pelo fato de estar void ao invés de float. Isso acontece porque ela não é uma função. Como a moda pode devolver mais de um valor, ela tem que declarar um procedimento. O procedimento ela tem essa determinação de retornar apenas um valor. Apesar do procedimento não retornar, ela vai poder determinar uma quantidade maior de moda, nesse caso. Bem, então o que fizemos? Declaramos uma matriz com duas linhas, onde a primeira linha ela vai representar o vetor que o usuário entrou com os elementos, com a quantidade de colunas correspondente ao número de elementos que ele entrou. Na segunda linha, pegaremos cada elemento e colocaremos a quantidade de repetição que ele colocou ao longo do seu conjunto. Então, como fizemos isso? No primeiro for, alocamos na primeira linha da matriz todo o vetor entrado pelo usuário. No segundo for, onde vai ser um dentro de outro, pegamos um contador, declaramos inicialmente ele como 0, e verificamos coluna por coluna com o vetor declarado inicialmente. A quantidade conte. No final, alocaremos na segunda linha correspondente à sua respectiva coluna. Em sequência, o que precisamos fazer? Precisamos criar um vetor onde contém apenas os elementos que repetiram mais vezes. Então, o que nós faremos? Precisaremos determinar qual os elementos que possuem o maior número de repetição na segunda linha da matriz que nós declaramos. Então, o que queremos fazer? Criaremos uma variável float maior e alocaremos nela o valor da segunda linha na primeira coluna. E dentro do for, onde o i começará como 1, faremos uma verificação, onde cada coluna, se for maior que a maior, ela entrará no if e irá fazer uma substituição, onde a variável maior passará a ser essa coluna. Tá, agora em sequência, declaramos no float bet com K2 posições. O que é esse bet? É o vetor que falamos anteriormente, em que será alocado apenas os elementos que repetiram mais vezes dentro daquele conjunto, com K2 posições. Pegaremos o contador K1, utilizado anteriormente, e colocaremos ele valendo -1. Então, em seguida, faremos um for, onde o i inicialmente igual a 0, percorrerá toda a extensão da matriz com a quantidade de colunas n. Então, todas as vezes que a variável maior, pegada anteriormente, for igual à matriz na segunda linha, nas colunas i, ela entrará dentro do if e o k mais irá somar 1. Então, o bet do k1, já que valendo -1, a partir que você soma, ele irá passar a ser 0. Então, na posição 0, ele irá alocar a matriz da posição da linha 0 na posição i. Na linha 0,
ela terá os elementos inicialmente entrados pelo usuário. Bem, então agora em sequência, depois que colocamos todos os elementos que repetiram mais vezes dentro do segundo vetor, como não delimitamos a quantidade de vezes que cada elemento iria entrar nesse vetor, então, caso o elemento 3, por exemplo, esteja nesse conjunto 4 vezes, sendo a moda, ele entrará nesse segundo vetor as 4 vezes. Então o que precisaremos fazer? Precisaremos criar outro vetor onde cada moda entrará apenas uma vez, na hora de declarar aparece da forma correta. Então o que fizemos? Declaramos outro contador inteiro, K3, valendo inicialmente 1, e criamos um for dentro de um for. Por que isso? No primeiro for, o i começará valendo 1 e ele andará uma casa a mais, uma posição a mais da quantidade que ele possui. Então, por exemplo, se ele tem 4 posições, ele andará a posição 0, 1, 2 e 3 e a 4. E por que isso? Porque em sequência, declaramos um outro for, juntamente com o Vont, que é outro contador, inicialmente valendo 0, e sempre que o for voltar para 1, ele voltará a ser 0. Então, nesse segundo vetor, colocaremos j, inicialmente a 0, onde o j vai até o i. Por isso que faremos a verificação contrária, onde o j irá da posição 0 até a posição que o i está declarado. Então, por conta disso, o i começará com 1, para que o j comece inicialmente a 0 e vá até a posição que o 1 está, que o i está. E exatamente por isso que o K3 começou como 1, porque o K3 será o contador que determinará a quantidade de posições desse vetor moda. Então, o vetor moda já iniciará com uma posição no mínimo. Então, dentro desse for do j, colocaremos um if, onde o segundo vetor na posição i irá verificar se é igual ao segundo vetor na posição j. Se for igual, o Vont irá aumentar, e aumentar uma unidade. No final, se o Vont for igual a 0, significa que nenhum dos números anteriores daquele elemento são iguais. Ou seja, ele entrará nesse vetor, contando K3 mais. Bem, agora determinando o tamanho desse vetor moda, alocaremos esse K3 para a quantidade de posições que esse vetor terá, e alocaremos em K4. E declararemos o vetor moda com K4 posições, correspondente a cada moda. Em seguida, o K3, contador utilizado anteriormente, irá ter o valor de 0, pois ele será utilizado novamente. Faremos o mesmo processo que fizemos para determinar a quantidade de posições, só que agora faremos para alocar. Então, como é o mesmo processo, o i vai começar com a posição 1. Então, devido a isso, na moda da posição 0, já alocaremos o badge na posição 0, pois contamos anteriormente que aquele valor na posição do badge 0 já entrará na moda. Então, dentro desse for, faremos a verificação e todas as vezes que o badge na posição i for igual na badge na posição j, o Vont contará mais 1. E se no final dessa verificação do for do j, se o Vont for igual a 0, o K3 aumentará, o moda no K3, ou seja, se o K3 começou a 0, após aumentar 1, ele vai para a posição 1 e alocará o badge i. Assim ele colocará dentro desse moda todos os valores que mais repetiram, porém apenas uma vez. Como falamos anteriormente, por se tratar de um procedimento, ela não retornará um valor ao initmain. Então teremos que fazer um processo diferente para printar o resultado na tela do usuário. Criaremos um arquivo moda.txt e jogaremos esse vetor lá dentro. Como fizemos isso? Declaramos file e o nome do arquivo e declaramos o vetor char mod com 20 posições, onde nessas 20 posições entrarão os valores da moda. Abrimos o arquivo e declaramos que ele será de leitura, por isso está entre aspas o W. Se o arquivo inicializar errado, o if do f será igual a null e o arquivo aparecerá que a mensagem para o arquivo foi aberta errado e fechará o programa. Caso ele se inicialize da forma correta, ele entrará dentro de um for. Nesse for, ele verificará todas as posições desse vetor moda e fará uma conversão com a função sprintf, que está na biblioteca stdlib.h. Esse sprintf, o que ele vai fazer?
ele vai pegar o valor que você jogou e converter e formatar ao mesmo tempo. Então o que ele pegou? Pegou o mod, que é o string declarado inicialmente, declarou qual que é a forma, tipo de variável que você quer converter e formatar, e colocamos em seguida qual que é o vetor que queremos formatar, que é o moda i. Em seguida, colocamos a função fprintf, queremos printar esse valor dentro do arquivo. O arquivo será o f, o s será o tipo da variável e a moda será a variável string. Em seguida, no fclosef, fechamos o arquivo. A leitura dele, a forma que ele irá printar, estará dentro do int main. Vamos falar agora da variância. A variância é uma medida de dispersão para analisar o quanto os elementos de um conjunto são homogêneos ou heterogêneos. Para calcular ela, eu faço a média dos elementos e depois eu pego cada elemento e subtraio essa média. E depois eu elevo isso ao quadrado. E aí eu vou fazer uma nova média dessas diferenças ao quadrado. E isso é a variância. Aqui no programa nós temos o vet, o vetor, que vai ser onde vai entrar os elementos. O n, que é a quantidade de elementos. Nós temos as variáveis locais, a soma, que vai inicializar com zero, vai ser a soma utilizada na média. Nós temos o i, que vai inicializar com zero, vai representar um novo somatório dessas diferenças ao quadrado. E a variável variância. Nós temos o i, que vai ser uma variável de controle. E é isso. Aqui no for, nós temos esse somatório de cada elemento. E depois eu vou fazer a média. Dividir por n, que é o número de elementos. Eu tenho um outro for. E agora eu vou calcular. Nós vamos calcular o somatório de cada elemento menos a média ao quadrado. E depois nós vamos calcular agora a variância, que vai ser esse somatório de cada elemento menos a média ao quadrado dividido pelo número de elementos. E vamos devolver a variância como um número real. Vamos falar agora do desvio padrão. O desvio padrão representa o quanto, em média, os elementos variaram para cima ou para baixo em relação à média. Para calcular o desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. Aqui no programa, nós temos uma função. O usuário vai entrar com os elementos em um vetor e vai entrar aqui por quantidade inteira, né, de elementos. Nós temos a variável local, que é o desvio padrão, e ele vai ser a raiz quadrada da variância que foi implementada anteriormente. A raiz quadrada da variância, e o desvio padrão retornará como um valor real. A redução de frequência absoluta. O que ela é? Frequência absoluta, dado, por exemplo, um conjunto de n elementos, ele pegará cada elemento e indicará quantas vezes ao longo daquele conjunto ele se repetiu. Então, logicamente, ele vai retornar mais de um valor. Então, para isso, utilizaremos a mesma lógica da moda. Pegaremos um procedimento. Então, puxaremos o vetor e a quantidade de elementos que o usuário entrou e faremos o seguinte com ele. Como explicado anteriormente, terá que ser realizado nele uma ordenação, onde pegaremos todos aqueles elementos embaralhados e ordenaremos. Por exemplo, se tiver 4i ou 4.1, 5.2, tudo embaralhado para ficar sem sequência todos os 1 todos os 2, para facilitar a verificação em seguida. Então, passando mais para frente, o que precisamos fazer inicialmente? Precisamos criar um vetor que contém apenas uma vez cada elemento declarado pelo usuário. Então, faremos um for dentro de um for, onde o i, inicialmente valendo 1, andará até o seu número de posições mais 1. E o segundo for, com uma variável count inicialmente igual a 0, sempre retornando ao valor de 0 quando o i aumentar,
o J ele andará até o I, seguindo a mesma lógica da moda. Ele fala uma verificação contrária, onde o I, por exemplo, na posição 2, vai verificar o J na posição 0 e 1. Então, todas as vezes que o VET na posição I for igual ao VET na posição J, o contador somará 1. E se no final da conta o contador for igual a 0, variável K, que já inicialmente vale 1, como explicado na moda, a primeira posição já é contada, o K mais somará 1. A partir do momento que determinamos a quantidade de posições que esse vetor que queremos encontrar tem, declararemos em float VET1 com K posições e a frequência, que é justamente o que queremos encontrar, também com K posições. Então faremos um for dentro de um for, com K, uma variável de somatória, sendo inicialmente igual a 0, e com conte dentro do primeiro for, mas fora do segundo for, também valendo 0, e na mesma lógica dos dois fors anteriores, com I indo até a posição N mais 1 e com J indo até a posição I. Vai fazer a mesma verificação, o VET I sendo igual a VET J, conte mais, fazer uma somatória. Se no final o conte for igual a 0, significa que nenhum dos elementos anteriores são iguais a ele. Então o que faremos? Entraremos no if, somaremos K mais com a posição do VET 1K e alocaremos ele em VET I. Após determinado o segundo vetor, onde estará apenas uma vez cada elemento do vetor entrado pelo usuário, criaremos outra sequência de for, onde o I, dessa vez, irá até o K, que são a quantidade de posições desse segundo vetor, e o J irá até o N, que é a quantidade de números estabelecidos inicialmente pelo usuário, com o conte novamente sendo igual a 0, sempre retornando a 0 a partir do momento que o I soma 1. Então, todas as vezes que o VET 1 na posição I for igual ao VET J, ou seja, todas as vezes que aquele número repetir ao longo do vetor inicial estabelecido pelo usuário, somará conte mais. A frequência na posição I receberá esse conte, que determinará a quantidade de vezes que cada elemento repetiu ao longo do conjunto. Por se tratar de procedimento, ele não irá retornar um valor. Teremos que criar um arquivo, printar nesse arquivo os resultados e na intmain fazer uma leitura desse resultado. Então criaremos o arquivo FA, declarando os dois strings A e B, ambos com 100 posições. Abriremos o arquivo com o respectivo nome de frec_absoluta.txt e estabeleceremos que é um arquivo de escrita. Se o arquivo entrar errado, ele entra no if FA igual a null, printa a mensagem e cancela o programa. Se ocorrer tudo certo, dentro de um for com K posições, que são as posições tanto do vetor da frequência, tanto do vetor dos elementos trabalhados, vai fazer com SPHF o mesmo feito na moda, uma conversão e uma formatação desse valor em float para string. Nota-se aqui que antes do F está ponto 2, declaramos que terá duas casas decimais, e em seguida printaremos no arquivo FA a string A e a string B, A com os valores do vetor dos elementos e B com a frequência de cada elemento. Em seguida fecharemos o arquivo FA. Agora, a frequência relativa ela seguirá o mesmo processo do que a frequência absoluta. Um procedimento em que contará quantas vezes cada elemento declarado pelo usuário se repetiu ao longo desse conjunto. A diferença é que a frequência relativa ela pegará essa quantidade de repetições e irá dividir pelo total de números entrados pelo usuário, ou seja, pelo inteiro N. Então ela seguirá o mesmo processo que a frequência absoluta seguiu. Ela primeiro irá ordenar para que esteja em sequência cada valor e a sua quantidade de repetições. Dentro do for, ele vai estabelecer o tamanho do vetor, em que terá apenas uma vez cada elemento que se repetiu. E a diferença começará aqui, na parte da declaração desses vetores, que ela não declarará apenas desse vetor, da quantidade de elementos, e ela declara também da quantidade de repetições
de cada elemento, e também a sua relate K, que é um vetor, também em float, que irá retratar essa divisão da quantidade de vezes que se repetiu pelo n total. Então aqui novamente seguirá o mesmo processo de frequência absoluta, onde cada posição do vetor 1, determinado com k posições, irá receber os valores do vetor entrado pelo usuário. E como ele irá funcionar? Da mesma forma que ocorreu na frequência absoluta, com o i indo até n mais 1, começando como 1, vocês considerarmos que a primeira posição desse vetor entrado pelo usuário já será alocada pelo vet 1, por isso o vet 1 na posição 0 recebe vet na posição 0, irá verificar vet i todas as vezes que for igual a vet j, o contador somará. Lembrando que o contador sempre retornará a 0 todas as vezes que o i soma 1. Se ao final desse for o conte for igual a 0, significa que a partir daquele número do vet i não existe nenhum anterior a ele, naquele vetor, que é igual. Ou seja, ele será alocado no vet 1 com k posições igual a vet i. O k todas as vezes somando quem entrar nesse if e inicialmente começando igual a 0. Agora determinaremos a quantidade de repetições de cada uma, com o i indo até o k, que é a quantidade de posições desse segundo vetor que a gente estabeleceu, verificando ao longo do vetor que o usuário entrou. Todas as vezes que ele for igual, conte mais e conte, e a frequência na posição i será igual a fonte, sendo que essa posição é respectiva ao vetor de cada elemento. A diferença começará aqui, no for, onde o i vai até o k. Em cada posição, o vetor relate a posição i será igual ao vetor frequência na posição i dividido por n, que é a quantidade de elementos. Pois, já que também se trata de um procedimento, seguirá a mesma lógica da frequência absoluta, onde terá que ser printada o resultado dentro de um arquivo e será lida no int main. Então, criaremos o arquivo fb com o nome frequência relativa.txt e declararemos que será de tipo escrita, com os dois vetores string, c 100 posições e d também de 100 posições. Aqui segue a mesma lógica, todas as vezes que abrir errado, o fb recebe null, todas as vezes que o fb receber null, printará a mensagem que deu errado e fechará o programa. Caso abre de forma correta, entrará no else e ser criado um for com k posições, onde o sprintf irá converter e formatar o vetor dos elementos e vetor das suas frequências relativas e irá printar ela no arquivo fb como sendo uma variável string. E depois em seguida fclose fb, fechando o arquivo. Bom, gente, essa aqui é a função para calcular o coeficiente de variação, que é uma medida de dispersão para analisar dois conjuntos de unidades diferentes. Esse vetor float vet vai ser o vetor de elementos que o usuário vai entrar. Int n, meu n é o número de elementos desse vetor. Aqui nas variáveis locais dessa função temos float, cv, dp e média, que vão armazenar respectivamente o valor do coeficiente de variação, o valor do desvio padrão e o valor da média aritmética. Aqui, para armazenar em dp o desvio padrão, eu chamei a função anteriormente implementada, que calcula o desvio padrão. Depois, para armazenar na variável média, eu também chamei uma função anteriormente implementada, que calcula a média aritmética. Em seguida, em cv vai ser armazenado o valor do desvio padrão multiplicado por 100 dividido pelo valor da média aritmética, que representa o cálculo do coeficiente de variação. Aqui a gente retorna um valor float cv para a nossa função main. Vamos falar agora do procedimento criar arquivo. Aqui são os parâmetros de entrada. Nós temos uma string chamada nome arquivo, temos um res, uma variável res real, que será o resultado de uma operação. Nós temos outra string, que será o nome da operação, e temos a string nome de usuário.
nós vamos abrir o arquivo com um ponteiro chamado x. Nela o nome dela será o nome arquivo que o usuário escolheu, como um arquivo de escrita. Aqui o tratamento de erro irá printar erro na abertura de arquivo, e se der tudo certo, irá printar lá no arquivo, printf no arquivo x, no ponteiro x, o nome do usuário, seu resultado o nome da operação e o resultado da operação. Depois fecha o arquivo. Vamos falar agora do procedimento cria arquivo 2. Nele, os parâmetros de entrada é uma string, nome arquivo, que o usuário vai entrar. Um resultado como uma string, o nome da operação também como string e o nome do usuário também. Vamos abrir um arquivo com o ponteiro y. Ele abre recebe o nome do arquivo dado pelo usuário, será um arquivo de escrita. Com o tratamento de erro, irá printar na tela erro de abertura de arquivo. Se der tudo certo, a gente vai printar lá no arquivo y o nome do usuário, seu resultado e o nome da operação. Além disso, vamos printar também lá no arquivo y o resultado como uma string. E depois vamos fechar esse arquivo. A gente tem as variáveis em reais, que é o vetor de até 100, de 100 lugares, que a gente imagina que o usuário não vai trabalhar com mais de 100 elementos em nenhuma operação. A gente tem o COT, que é um vetor de pesos para operação específica de média ponderada, e o resto quando o resultado da operação for apenas um valor real. Em seguida, a gente abre um do while para controle do programa e pede para o usuário nos dizer com quantos elementos ele vai trabalhar. Esse valor que ele digita a gente armazena em n. Em seguida, se o n é igual a 0, a gente fala a quantidade em base, não podemos trabalhar com nenhum elemento. E depois a gente pede para o usuário entrar com esses elementos. Os elementos que o usuário entrar, que são valores reais, a gente armazena ele no vetor float que a gente criou lá no início, de até 100 lugares. Aqui a gente vai abrir outro do while, em que vai aparecer para o usuário perguntando qual operação ele deseja realizar. Vamos mostrar na tela todas as opções possíveis, todas as operações possíveis, pulando uma linha a cada opção, para aparecer na tela em forma de menu. Em seguida, vai ser lida a opção que o usuário entrar, e vamos abrir um switch case com base nessa opção, e para cada caso, cada opção que o usuário digitar vai executar o seguinte comando do switch case. Aqui a gente vai, por exemplo, executar a função de média aritmética, vai receber esse resultado e printar na tela. Essa variável k vai identificar depois, para fins de criação de arquivo, qual operação foi feita. Aqui temos a próxima operação, que é a média ponderada. A gente está pedindo para o usuário entrar com os pesos de cada elemento. Aqui a gente recebe a média ponderada, o resultado da função, e bota na tela o resultado, em res. Aqui a gente faz a mesma coisa, a função média geométrica calcula e devolve em res, e a gente coloca na tela o resultado. Em seguida a mesma coisa, mas para a média harmônica, a função média harmônica vai retornar um valor para res e vai ser mostrado na tela para o usuário. Bem, agora no caso da moda, como se trata de um procedimento, e como falamos anteriormente na declaração desse procedimento, ele funciona de uma maneira diferente, porque ele não retorna um valor pronto. O que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir o arquivo que a gente criou no procedimento e fazer a leitura dele por aí. Então o que a gente fez? If n igual a 1, ou seja, se no vetor que o usuário entrou tiver apenas um número, não tem necessidade de fazer todo aquele procedimento, porque logicamente ele vai ser a moda, já que tem um único valor. Mas caso não seja, ele vai entrar ele vai puxar o procedimento com o vet o n, vai colocar aqui o k vale 6 na hora do arquivo e vai abrir o arquivo, o f, vai declarar
um string mod20, o mesmo string tinha sido declarado no procedimento, então ele vai ser utilizado novamente. Ela vai abrir o arquivo moda.txt, só que dessa vez, ao invés de ser de escrita, ele vai ser de leitura, por isso o R de read. Se o arquivo abrir corretamente, não abrir corretamente, printa a mensagem e volta no início. Dessa vez ele não cancela o programa. Agora na exceção, o fget ele serve como se fosse um fscan, só que para strings. Então ele puxa o string, a quantidade de posições, lembrando que apesar de ter sido declarado como 20 posições, a última não conta, então serão 19, e puxando do arquivo. Ele vai printar a mensagem, a moda é, ou as modas são, lembrando que pode ser mais de uma moda, e vai printar na tela como string a moda. Esse rest1 moda da função strcpy, ela é usada para quê? Ela é uma função, está dentro da biblioteca string.h, que ela vai copiar esse string e jogar aqui. Por quê? Porque esse string ela vai ser lida na hora de salvar o arquivo se o usuário escolher ou não. Ela foi criada para que, como a frequência absoluta é relativa até o mesmo procedimento, ela vai precisar de uma string comum para ser lida na hora da função do criar arquivo. Então por isso fizemos isso, para que na opção que tivesse frequência absoluta relativa ao moda, o string seja comum, para que possa ser lido. Em seguida, fclose F fechando o arquivo. Caso G, né, o res, que é a variável do resultado, vai receber o retorno da função da variância, né, aplicada no vetor e no inteiro n, e o k, que identifica o nome da função, vai receber 7 e vai printar a variância e coloca o resultado. No caso H, o res vai receber o retorno do desvio padrão aplicado no vetor e no inteiro n. O K vai receber 8, vai identificar o nome da função e vai printar o desvio padrão e coloca o resultado. No caso da frequência absoluta, como falamos anteriormente, ela funciona da mesma forma que a moda, só que ela vai printar dois strings, no caso, ao invés de um. O K vai identificar a operação, no file ele vai abrir o arquivo FA, declarando novamente os dois strings utilizados, o A e o B, que foram declarados também no procedimento, vai abrir o arquivo em forma de leitura, frequência absoluta.txt. Se abrir corretamente, vai aparecer a mensagem, se não, vai entrar. Então, aqui, ela vai ler os dois arquivos, ler os dois strings, o A e o B, lembrando que, como são 100 posições, na tela declara até 99, pois na última posição ela não conta. Vai printar na tela a mensagem abaixo são os elementos declarados e suas respectivas frequências absolutas. O printf, primeiro, da string A, como S, e printar a B. O strcpy, agora, ele vai fazer o que? Nessa res1, ela vai copiar os valores de A e colocar nela. O strcat, que também é uma função da biblioteca string.h, ela vai concatenar a função B com o resultado I, com o resultado 1, que vai ser puxado na hora de criar o arquivo. Então o que ela vai fazer? A res1, a partir daqui, já tem os valores de A, e ela vai anexar a B também a A. Ela não vai substituir, ela vai anexar. Em seguida, fclose FA, o arquivo. A frequência relativa, ela vai funcionar na forma de frequência absoluta. A diferença é que os strings que ela vão printar vão ser o C e o D. Funciona da mesma forma. Copiando o valor da C na res1, depois concatenando os valores de D na res1 que recebeu os valores de C. Bom, aqui na operação de coeficiente de variação, o nosso res recebe o resultado retornado pela função. E em seguida vai aparecer na tela para o usuário o coeficiente de variação e printar o nosso real res. Em seguida, existe um if para cada caso. Eu estou analisando o coeficiente de variação. Se esse resultado for menor ou igual a 15,
a dispersão é baixa e os dados são homogêneos. É a mensagem que aparece na tela para o usuário. Se o resultado for maior que 15 e menor ou igual a 30, ou seja, no intervalo de 15 a 30, aparece na tela média dispersão, os dados são pouco homogêneos. Em seguida, se o resultado for maior que 30, aparece na tela alta dispersão, os dados são heterogêneos. Isso é a análise do nosso coeficiente de variação e análise de resultados. Em seguida, acaba o caso e o default para finalizar o nosso switch case. Bom, depois do usuário ter realizado a operação que ele desejou no switch case, a mensagem que vai aparecer para ele na tela é a seguinte: deseja salvar sua operação? Aí a gente vai pegar a resposta do usuário. Se ele responder que deseja salvar a operação dele, a gente vai salvar essa operação no arquivo. Como que a gente vai começar fazendo isso? A gente vai pedir para ele entrar com o nome do arquivo e acrescentando o sufixo txt, para criar um arquivo de texto. A gente vai pegar esse arquivo e vai armazenar na string nome arquivo. Em seguida, a gente pede o nome do usuário que está usando a calculadora e armazena esse nome em nome usuário, uma string previamente declarada também. É aqui que a gente vai notar a importância da variável que a gente pôs, recebendo um valor a cada operação que o usuário escolhesse. O que vai acontecer daqui para baixo? Vamos supor que o usuário tenha escolhido a média aritmética. O K foi implementado com 1. Ele vai entrar nesse if, onde K é igual a 1, e a gente vai chamar o procedimento CREARquivo, que vai estar implementado com esses parâmetros que ele entrou, exceto por esse, que é o nome da operação que ele realizou. A gente identificou isso com a ajuda do K. Isso vai acontecer para todas as operações que a gente criou, inclusive para as operações nas quais a gente teve que fazer o procedimento para poder printar strings, que é o caso da moda, da frequência absoluta e da frequência relativa. Bom, se o usuário salvou o arquivo, já está salvo lá na pasta, e aí aparece a seguinte mensagem para ele: deseja realizar outra operação com os mesmos valores? Se sim, digite sim. Digite S, perdão. Se ele desejar realizar a operação com os mesmos valores, vai aparecer o menu de novo para ele poder escolher essa operação. Se não, ele vai poder escolher entre sair da calculadora ou digitar outros valores para realizar outras operações. Se ele escolher sair da calculadora, o programa se encerra e é isso o nosso programa.